Sejam bem-vindos ao De Fora da Gaiola. E hoje a gente vai reagir a um corte de um podcast onde Laura Sogueles está presente e ela dá uma entrevista. Eu não sei se o pessoal do podcast gosta que chame de entrevista ou de bate-papo, enfim, ela vai falar sobre adoração profética. Mas lá também eles falam muito sobre essa questão de navegar a presença, honrar, como ministrar ao Senhor, né? A gente fala em inglês, ministry to the Lord. Nós somos chamados para ministrar ao Senhor, não as pessoas. Na verdade, assim, também as pessoas, mas primeiro ao Senhor. Porque quando nós ministramos ao Senhor primeiramente, quando Ele vem, né? Entende o que eu estou falando? Quando Ele vem, Ele atende às necessidades das pessoas. Às vezes a gente fica gastando toda a nossa energia tentando ministrar pessoas, e as pessoas ficam lá precisando de transformação, libertação, cura emocional, né? Romper em Deus, e você fica ali, né? De aconselhamento. Eu sou a favor de aconselhamento, mas tem coisas que é entre só elas presença. E Deus, é só presença. Vou dar uma pausa aqui para fazer um comentário muito construtivo. Eu já falei sobre isso em alguns cultos, em algumas igrejas que eu já passei, já falei sobre isso aqui também no De Fora da Gaiola. E quem me conhece pessoalmente e troca uma ideia comigo, já me viu falar sobre isso. E agora a gente tá vendo aí outra pessoa falar sobre a mesma coisa. Aí você fala, como assim, David? Que coisa? Primeiro ponto, quando a gente vai se reunir para prestar um culto a Deus, na igreja, no templo, ou em praça pública, ou quando a gente vai fazer um culto na casa de algum irmão, o objetivo principal não pode ser o evangelismo, não pode ser ministrar o coração das pessoas que estão ali. O objetivo principal não pode ser, em hipótese alguma, ministrar o coração dos ouvintes. O objetivo principal é adorar a Deus. Essa é a grande essência da caminhada cristã. O resto é tudo consequência disso. Quer um culto perfeito, quer um culto onde tenha mover de Deus, quer um culto onde as pessoas saiam curadas, renovadas, reflexivas, adore a Jesus. Todo ministério de louvor, todo grupo de louvor, todos os músicos da igreja, todo pastor de toda a igreja precisa ter essa consciência de que é a presença de Jesus naquele ambiente que vai curar as pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. De que é a presença do Espírito Santo no coração do ouvinte que vai convencê-lo dos seus pecados, daquilo que ele precisa abandonar, que vai curar ele interiormente no momento da ministração da palavra. Não é um sermão bem pregado que converte as pessoas, não é um sermão bem pregado que liberta os ouvintes, não é, em hipótese alguma, uma música bem cantada, uma música com uma excelente melodia, não é, em hipótese alguma, qualquer coisa externa no culto que transforma a vida dos ouvintes, cara. O que transforma a vida dos ouvintes é a presença de Deus. E isso a gente só consegue, vamos dizer assim, tornar, digamos assim, sensível no ambiente. A gente só vai conseguir sentir Deus, né? Ele só vai se permitir ser sentido porque Deus é onipresente. Então, não podemos dizer que Deus não está em nenhum lugar. Se ele é onipresente, ele está ali no culto. Agora, uma coisa é Deus estar no culto, ele está presente no culto. Outra coisa é ele deixar você sentir que ele está ali. Se ele para você vai permanecer escondido, ou se ele para você vai se revelar e você vai poder sentir ele em pleno culto. Para a gente sentir Deus, para a gente sentir a sua presença, só com esse momento que ela está falando aí. O momento onde nós nos rendemos a Ele. Onde nós chegamos no culto e dizemos, Senhor, a gente chegou aqui não é por causa do pastor fulano. A gente está aqui presente hoje não é por causa do irmão cicrano. Nós estamos presentes aqui, Senhor, para te adorar e celebrar a salvação do Senhor na nossa vida. Nós viemos aqui, Jesus, dizer que o Senhor é lindo e maravilhoso. Vamos prosseguir assistindo aqui. Você já tinha parado para pensar nisso?
E elas com Deus, elas serem bons recipientes da glória de Deus, porque quando a glória vem, elas são purificadas. Então, tem coisa que não vai ser no aconselhamento, que não vai ser no tete-a-tete ali do pastoral. Laura, você crê que no ambiente de culto sempre tem que ter espaço, por exemplo, para uma adoração mais profunda, profética, junto com uma celebração? Você tem que ler sempre o ambiente? Como é que você acredita nisso? Vona, eu acho que depende. Eu acho que precisa ter uma dieta completa. Uhum. Assim como o nosso corpo é nutrido de diferentes nutrientes, que a gente precisa ter uma alimentação, né, uma dieta completa, tipo assim, carboidrato, proteína, gordura, tudo ali. Eu acho que espiritualmente nós precisamos estar nutridos de toda sorte de coisas, assim, sabe? E a adoração profunda, ela é um elemento muito importante para a nutrição do espírito. Nem sempre um canto. Eu vou dar uma pausa aqui pra gente comentar, tá bom? Há um tempo atrás eu tava passando por um dilema muito pesado na igreja. Tava passando por um problema na igreja, tava passando por um problema dentro de casa, familiar, e tava passando por um problema financeiro, né? Tudo junto assim ao mesmo tempo. Pá, tudo veio de vez. Tem vezes que a gente luta com um inimigo de cada vez, né? Às vezes a gente tá bem na família, a gente tá bem na igreja, vem um problema financeiro. Às vezes a gente tá bem financeiramente, vem um problema dentro da família, e assim sucessivamente. Aconteceu comigo, de há 2 meses atrás, mais ou menos, vim tudo ao mesmo tempo. Pá, aquela enxurrada assim, aquela coisa, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente entra em desespero e diz assim: Senhor, onde é que o Senhor tá? Meu Deus, como que eu resolvo isso? Tentei me aconselhar com um irmão na fé, tentei me aconselhar com outro irmão na fé que eu julgava ter sabedoria para me dar um conselho útil, né? Que tem isso, às vezes é com todo mundo que você tem que abrir sua vida. Depois de ter sido aconselhado, depois de ler a escritura, depois de conversar com os irmãos que eu julgava, não veio resposta. No momento que eu orei e pedi a Deus a presença dele, que eu abri o meu coração e disse: Senhor, eu não quero outra coisa além do Senhor. Comecei a adorá-lo. No momento que eu comecei a adorar a Deus, veio uma presença sobre a minha vida, e eu não vou dizer a vocês que eu ouvi a voz de Deus. Não. Tudo que eu não sabia como resolver, no momento que eu senti aquela presença santa e gloriosa, naquele momento, é como se tivesse tirado as vendas dos meus olhos. Eu entendi tudo e eu soube como resolver tudo. Não precisou ninguém me dizer nada, e nem Deus falar comigo de maneira audível. Ele trouxe o saber. A presença dele trouxe o saber de tal maneira que eu pude entender tudo que estava acontecendo e tomar as melhores decisões para que coisas piores não pudessem acontecer. Tá passando por uma situação difícil, chama Jesus, começa a adorar ele, pede a presença dele, que no momento que Jesus descer sobre sua vida, no momento que ele permitir que você sinta a presença dele, que ele com você, ele está todo dia, ele disse que estaria todo dia conosco, ele está com a gente todo dia. Agora, naquele momento em que ele permite você sentir a presença dele, ô meu amigo, quem não teve essa experiência ainda de entrar na sala do trono, a gente tem o costume de falar assim, né? Eu entrei na sala do trono, ou seja, eu senti Deus ali como se ele tivesse... Ele descortinou a presença dele de tal maneira que eu senti um poder, eu senti vida, eu senti algo inexplicável. Algo que a gente tenta explicar com a boca e não consegue. Essa é a verdade. Naquele momento eu senti Deus. Naquele momento veio tudo, o saber. Brotou no meu cérebro. Pá! E eu entendi tudo e pude resolver os meus problemas. Então realmente o que a irmã está falando é a mais pura verdade. Quem duvida disso aí é porque ainda não teve esse tipo de experiência com Deus. E se você é filho de Deus, meu amigo, e ainda não teve esse tipo de experiência com Deus, significa que você está se tornando um homem ou uma mulher das letras. Como assim das letras? Aquela pessoa que acredita que Deus é uma fórmula matemática, né? Que 2 e 2 é 4, 3 e 3 é 6, e aí vai por esse caminho, né? Tratando Deus como matemática, botando Deus numa caixinha. Isso, Deus faz isso, Deus não faz aquilo.
Deus só pode falar isso, ele não pode falar aquilo, Deus está dentro de uma caixinha. Você cria uma caixinha quadradinha, bota Deus lá dentro. Aí essas pessoas, né, que ficam presas a linhas teológicas e etc., essas pessoas muitas vezes não têm muita vivência com Deus. Não tem esse tipo de experiência, porque não se abre para Deus. Não trata Deus como uma pessoa, mas trata Deus como uma teoria. Uma linha teológica, teoria, né? Se não fosse assim, não teria várias linhas teológicas aí. Vamos prosseguir aqui com o que ela vai falando aí, né? Espontâneo é um canto profético. O profético, para mim, ele tem a ver com a inspiração do Espírito Santo. É quando você está proclamando não só do seu conhecimento humano, mas você está liberando algo que é por liberação do Espírito. Nem é sempre tão místico quanto parece ser. Muitas vezes você está cantando a Bíblia, mas o fato de que você cantou aquele versículo na hora certa, no momento certo, pode ser profético. Porque se Deus te inspirou a lembrança daquele versículo, simplesmente cantar aquele versículo pode ser profético em si. Porque apesar de estar escrito, você liberou na hora certa, da forma certa, tá? Então, tentando definir aí a forma como eu tentei ensinar os meus alunos também. Olha, aí essa frase eu não achei muito legal não, mas como a gente é ser humano, a gente é sujeito a errar. Toda vez que a gente usa apesar, né, a gente tá colocando em contraponto, né? Porém, mais e tal, a gente tá colocando uma coisa em contraponto. Então, quando ela fala, apesar de estar escrito na Bíblia, é profeta. Gente, tudo que está escrito na Bíblia, né, tudo que saiu da boca de Deus, tudo que foi escrito para o nosso ensino e etc., é profético. A Bíblia é profética. Então não é apesar de ter sido escrito na Bíblia, tá bom? Eu entendi o que ela quis dizer, mas a gente tem que sinalizar desse jeito, que é para poder ficar tudo claro. Eu quero dizer o seguinte, galera. Existe momento, e eu já passei por isso, e quem é assíduo na igreja e está aberto ao sobrenatural de Deus e andar com Deus sabe disso. Tem momentos que você não precisa gritar, você não precisa rodar, pular, você não precisa ver uma visão, você não precisa ouvir a voz de Deus audível, você não precisa se arrepiar em um culto, nada. Tem momentos em que basta alguém ler um versículo bíblico e ali já é o suficiente para Deus te curar de algumas feridas internas, para Deus te dar o entendimento sobre alguns assuntos que você ainda não entendia. Porque o mover de Deus não está ligado ao pregador, não está ligado aos músicos da igreja. O mover de Deus, o sobrenatural de Deus, está ligado exclusivamente à ação do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não é pela insistência humana. Não é pelo conhecimento humano, não é pela eloquência humana que alguém é renovado no espírito, que alguém nasce de novo. Jesus já disse isso, né? Através da boca do apóstolo João, quando fala lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, vai chegando lá para o versículo 10 em diante, diz que o ser filho de Deus não é da vontade da carne nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Isso indicando que o nascer de novo é uma ação exclusiva de Deus na vida do ser humano. E quando a gente está pregando para evangelismo, né, o que a gente quer é que aquelas pessoas nasçam de novo. Ação do Espírito. Apesar da Bíblia dizer assim, agora eu uso apesar, porque vai ser um contraponto. Apesar da Escritura dizer assim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é o simples pregar que gera fé, não é a simples leitura da palavra que gera fé. Se você lê a palavra e o Espírito Santo não atuar no coração do ouvinte naquele momento, não vai gerar fé nenhuma. Porque não é a ação da Escritura sozinha que faz isto ou aquilo. Se fosse a ação da Escritura sozinha, toda vez que a gente pregasse em praça pública, quem ouvisse obrigatoriamente teria que ter fé. Então a fé não é uma coisa sozinha da palavra. A fé é a pregação da palavra com o Espírito Santo no coração daquela pessoa que está ouvindo, convencendo ela de seus pecados, da justiça de Deus e do juízo. Você entende? Então é a ação do Espírito Santo o tempo inteiro.
O culto não é como a gente quer, o culto é como o Espírito Santo vai determinar naquele momento. Então o que ela está falando aqui, eu concordo em número, gênero e grau. Por isso que não tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula de culto para Deus agir ou deixar de agir. Tenta copiar o avivamento de Asbury aí que teve agora esse ano aí. Tenta copiar o avivamento de Asbury para tu ver. Faz as mesmas coisas. Pega um bando de jovem, bota no fundo de uma igreja, confessa seus pecados e adora Jesus, para ver se vai ter alguma coisa ali. Teve tanta igreja aí no Brasil e mundo afora que tentou copiar o avivamento de Asbury e não conseguiu. Por quê? Porque não é uma fórmula, não é um jeito, se você fizer vai ter. Não é aquela coisa de se você fizer isto você tem aquilo, não é desse jeito, cara. É segundo a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo dá o dom que quer a quem quer, a palavra que quer a quem quer, no momento que ele quer, que ele vê que a gente precisa daquela palavra, daquele momento, daquela experiência. Tá bom? Vamos pra cima. Do que seria o profético, nem tudo que é espontâneo é profético. Quando a gente fala de adoração profética ou criar um lugar para a presença, muitas vezes a gente pergunta, né, como é que faz? Como que a presença de Deus vem? E eu acho que essas perguntas elas são muito válidas. Eu já perguntei muito. O que Deus gosta? É porque você faz uma coisa um dia e daqui a pouco você tá no mesmo, faz a mesma coisa no outro, não rola. Uma pausa aqui só para eu comentar rapidinho. Essa pergunta que ela faz é o que eu venho me fazendo, ó, há anos. Deus, o que o Senhor gosta? Porque a gente, quando vai fazer um culto na igreja, gente, ou ar livre, ou dentro de casa, a gente tem que se perguntar, se eu quero que Deus se manifeste nesse lugar, eu tenho que fazer o que Deus gosta. O que Deus gosta? Como Ele quer que seja feito um culto? Isso está escrito na palavra, gente. Está escrito na Bíblia como é para ser feito. Não é um mistério, não. Está escrito na Bíblia como é para ser feito um culto a Deus. Como que a liturgia tem que ser feita. Aí você fala, David, a Bíblia não fala de tanto liturgia assim, não. A Bíblia diz que o culto tem que ser com ordem e decência. A Bíblia diz que se eu for ofertar, seja um louvor ou um dinheiro na igreja, primeiro eu tenho que estar em paz com meu irmão. A Bíblia diz que eu tenho que confessar os meus pecados. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar o próximo. A Bíblia diz que a gente precisa ceiar, né, comer o pão e beber o vinho, lembrando de Jesus até que ele venha. A Bíblia diz que quando for ter o culto, um tem um salmo, um tem um cântico, um tem quem tiver sonho, conte o sonho. Quem tiver uma revelação, conta a revelação. Tá bom? Se não tiver ninguém tido nenhuma mensagem naquele momento, não passa. Tem a pregação da palavra no culto. Tem o amor entre irmãos, que significa o que é o acolhimento da igreja. A gente chorar com os que choram, rir com os que estão rindo. Celebrar a vitória do nosso irmão e chorar o luto do outro. Consolar uns aos outros. Aconselhar uns aos outros. O ambiente de culto é esse, cara. Não aquele ambiente de disputa, de grupo disso, grupo daquilo. Vou fazer melhor do que fulano, vou fazer melhor do que cicrano. Olha isso, olha eu aqui cantando bonito, olha eu aqui. Isso aí não é culto, não. O culto tem que ser do jeito que Deus disse que deveria ser. O verdadeiro culto é quando a gente vai sincero diante de Deus e dos homens. Sem querer aparentar que a gente é maior do que ninguém, sem querer se sobressair sobre ninguém. Tentando fazer tudo com simplicidade. E quem me conhece sabe que eu faço com simplicidade. Minha família segue esse costume de adorar a Deus da maneira mais simples possível. Simples e verdadeira possível. Agora vamos ver o que esse mano vai falar aqui. Sempre tem esse questionamento. Exato. Aí você quer, tipo assim, né? Eu escrevi um texto meio recente, lá no Instagram mesmo, que eu coloquei estudantes de Deus versus estudantes de fórmulas. Hoje em dia, existem pessoas que são bem investidas em estudar fórmulas, mas a fórmula ela te dá uma falsa sensação de que você é Deus, porque se eu fizer essa fórmula, eu controlo os resultados. Isso é uma falsa sensação de ser Deus, né? As pessoas elas querem ser Deus e elas dizem estar seguindo a Deus, mas elas ainda seguem aos seus próprios meios de resultados. E isso é ser seu próprio Deus, não é estar debaixo do senhorio de Deus. Então existe uma distinção que, como a gente veio falando
falando que ela vai precisar ser cada vez mais real, essa distinção, por causa dos tempos, né? Os tempos eles estão ficando cada vez mais trevosos. As trevas estão ficando cada vez mais densas, mas a igreja cada vez mais gloriosa para combater. Mas os tons de cinza eles estão ficando. Jesus ele disse, né, que ele faria separação entre o bode e a ovelha. Ele mesmo faria essa ceifa. Então eu tenho fé em Jesus, confio nele para essa separação acontecer. Então quando a gente estuda a fórmula, a gente se coloca num lugar de controle. Mas quando nós estudamos Deus, que é aquela coisa, né? O que Deus gosta, né? Como que eu crio um lugar que honra Ele? Essa é a pergunta de todo mundo que quer adorar a Deus de verdade. Eu vou encerrar o vídeo aqui, o coisa dela aqui. Tá bom? Pra gente encerrar com essas meditações que eu acho que já foi suficiente para edificar a sua vida. Eu tenho certeza que o que a gente está conversando hoje aqui vai ser o suficiente para fazer você pensar. Essa é a pergunta que rege o coração do verdadeiro adorador. O que Deus gosta? Como ele quer ser adorado? Eu quero finalizar o meu comentário aqui, né? O que eu queria, eu consegui. É levantar essa discussão. Levantar esse pensamento aqui hoje. Para que você passe o dia meditando. Ou à noite, eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Tá bom? Eu quero que você pense. O que Deus gosta de que eu faça. A resposta do porquê muita coisa não está acontecendo na sua igreja, a resposta é essa, cara. Como Deus quer ser adorado, vocês não estão pensando mais nisso. Vocês estão achando que vocês sabem como Deus quer ser adorado, ou copiando coisas que acontecem na igreja do lado, porque você vê Deus movimentar alguma coisa lá, e você diz, olha, se Deus está movimentando lá assim, é porque aqui também tem que ser assim, então eu vou copiar, que aí eu vou ter o mesmo resultado. Não é, porque às vezes o que Deus quer trabalhar na igreja do vizinho não é como ele quer trabalhar, nem o que ele quer trabalhar na sua igreja. Ou você vai dizer que as mesmas coisas que Deus está trabalhando no meu coração, Ele está trabalhando no seu? Não tá. Eu tenho traumas. Eu tenho construções, né, na minha vida, na minha mente, que são completamente diferentes das construções que estão na sua mente. Eu passei por escolas diferentes, por experiências de vida diferentes da sua. Então as coisas que Deus tem para trabalhar no meu coração é diferente da que tem para trabalhar no seu. Então não dá pra gente copiar as outras igrejas, nem dá pra copiar as experiências dos irmãos. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô aqui com um vídeo pra reagir do Davizinho Miranda, né? Que é o neto de Davi Miranda da Deus é Amor. É o cara que tem um ministério chamado Regenere. Cara, que coisa boa, velho. Que ministério incrível. Eu vou reagir a um vídeo dele aqui em breve. O Davizinho, ele tava dando uma entrevista num podcast e ele falando que ele foi massacrado na igreja porque ele tá fazendo algumas coisas diferentes do seu avô. E ele falou, gente, o meu avô foi um homem usado por Deus, um homem que orava e mortos ressuscitavam, um homem que orava e as pessoas saíam da cadeira de roda. Quem não conhece a história de Davi Miranda, dá uma pesquisada aí no YouTube, aqui na internet, você vai achar fácil. Davi Miranda já orou e mortos ressuscitaram. Mortos ressuscitaram, irmão. Gente se levantou de cadeira de roda. Pessoas foram curadas de câncer, de várias enfermidades. Pessoas que não conseguiam andar, passou a andar. Ele orava e as coisas aconteciam, o Davi Miranda. E o Davizinho Miranda, ele estava dizendo, se a gente for entender que o mistério que o meu avô tinha com Deus é a forma como ele fazia as coisas, é que dava o resultado, se fosse assim, todo mundo na igreja ia orar e morto ia ressuscitar, porque tem muita cópia do meu avô na igreja. Tem muita gente que ora muito, tem muita gente que se veste diferente, tem muita gente que acredita e prega a doutrina, a mesma coisa que meu avô pregava, que faz a mesma coisa que meu avô fazia e não tem o mesmo resultado que meu avô tinha. Porque as pessoas esqueceram de que aquilo era a intimidade e o mistério de Deus na vida do meu avô. Por que não tem mais tantos mortos ressuscitando? Por que não tem mais pessoas levantando da cadeira de roda como era na época do meu avô? Se ainda tem gente que viveu na época dele e que faz o que ele fazia, que vive como ele vivia, que são honestos consigo mesmo como ele era. Por que não tem o mesmo resultado se estão fazendo a mesma coisa que ele? A pergunta do Davizinho Miranda, ela é válida sim e cabe aqui nesse react. Tá entendendo?
Já que a gente está falando de que as coisas de Deus não é formulada. Não tem essa aí de você fez, o que David está fazendo, você vai ter o mesmo resultado. Não é desse jeito. Vamos trazer isso para o ambiente do culto nas nossas igrejas. Vamos fazer o culto pensando em adorar e exaltar Jesus. O resto tudo tem que ser consequência disso. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você pensa, o que você aprendeu de Deus. Se quiser contar um testemunho, conte. Pode abençoar a vida de algum leitor de comentário aí embaixo ou abençoar a minha própria vida, tá bom? Conta o seu testemunho, conta o que você pensou sobre esse vídeo e muito obrigado. Se você quiser ser um missionário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, se Deus quiser.